Já faz mais de um ano que o telescópio James Webb, que levou mais de 20 anos para ser concluído, foi lançado. E em um período relativamente curto, o equipamento ultramoderno e mais poderoso da história já fez muitas descobertas. Ao observar o universo no comprimento de onda do infravermelho, o James Webb nos permite ver coisas que nenhum outro telescópio jamais mostrou. O principal objetivo desse incrível equipamento é estudar a formação de galáxias e estrelas que surgiram no princípio do universo. Por exemplo, observe a nebulosa mais próxima de nós, uma região do espaço onde nascem novas estrelas. A NASA compartilhou uma imagem do telescópio James Webb que mostra uma pequena região de formação de estrelas. Se você olhar para a imagem com atenção, verá jatos saindo de estrelas infantis. Ao redor delas, nuvens de poeira cósmica de diferentes cores estão colidindo umas com as outras. A visão é fascinante. A poeira vermelha é composta de hidrogênio molecular. Você também pode notar que algumas estrelas têm algo parecido com sombras. Elas indicam a criação do que mais tarde se tornará um planeta. À primeira vista, a imagem pode parecer caótica, mas os astrônomos afirmam que se trata de uma nebulosa relativamente pequena e silenciosa em comparação com outras. Muitas estrelas jovens têm tamanho semelhante ao do nosso Sol ou um pouco menor. A foto em si foi tirada com a ajuda da câmera de infravermelho do telescópio James Webb. Chamada de NIRCam, é a câmera principal do observatório, que captura imagens do cosmos em duas faixas diferentes de infravermelho. Outra descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb foram as moléculas de fumaça em uma galáxia distante. É a primeira vez que tais moléculas são descobertas tão longe do nosso planeta. A galáxia em questão está a 12,3 bilhões de anos-luz de distância da Terra. É provável que ela tenha se formado cerca de 1,5 bilhão de anos após o Big Bang. Apesar da enorme distância entre a galáxia e o nosso planeta, os cientistas conseguiram detectar compostos químicos encontrados na fuligem ou na fumaça. E isso é muito importante, pois fez com que o registro de detecção de moléculas semelhantes e complexas retrocedesse em cerca de 1 bilhão de anos. Ele conseguiu fazer essa descoberta apesar do fato de o espectrômetro necessário para as medições não ter funcionado plenamente após ter sofrido uma degradação repentina e surpreendente. O telescópio James Webb também ajudou a aumentar nossa compreensão dos exoplanetas, que são os planetas que orbitam outras estrelas que não sejam o nosso Sol. No início de 2013, o observatório detectou seu primeiro exoplaneta. Ele está localizado a 41 anos-luz de distância da Terra e tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra. De acordo com a NASA, atualmente o James Webb é o único telescópio em operação capaz de categorizar a atmosfera de exoplanetas do tamanho da Terra. A equipe de pesquisa por trás da descoberta acredita que esses resultados destacam a precisão do telescópio. Eles esperam que isso nos ajude a localizar muitos outros exoplanetas rochosos que talvez possamos colonizar no futuro. Embora à primeira vista possa parecer que o universo é bastante vazio, ele é na verdade um lugar muito movimentado. E o Webb tem todos os instrumentos necessários para ver todos os tipos de eventos cósmicos que estão acontecendo lá fora. Basta olhar para esta imagem da WR-124. É uma estrela à beira de sua morte explosiva. Na imagem, a estrela está prestes a se transformar em supernova. Isso acontece quando uma estrela esgota seu combustível e explode no final de seu ciclo de vida, liberando uma nuvem gigante de poeira espacial e gás quente no espaço. A estrela capturada pelo telescópio Webb estava no estágio Wolf-Rayet de sua vida. Esse é um período em que uma estrela está se desprendendo de suas camadas externas antes de se transformar em supernova. A próxima descoberta surpreendente feita pelo telescópio Webb é um híbrido de estrela e planeta com nuvens muito estranhas. Esse mundo bizarro chamado VHS 1256b é, na verdade, uma estrela anã marrom. Elas são maiores que os planetas, mas muito pequenas para serem classificadas como estrelas. Elas emitem alguma luz própria e são bastante quentes, mas sua massa simplesmente não é suficiente para fundir hidrogênio em hélio, como fazem as estrelas de pleno direito. Os corpos espaciais desse tipo não são realmente marrons. Eles ocorrem em uma grande variedade de cores, mas a maioria deles é invisível ao olho humano. O que podemos ver é a luz que eles emitem, e para nós ela parece ser laranja escuro ou magenta. A anã marrom descoberta pelo telescópio James Webb tem quase 20 vezes o tamanho de Júpiter. Ela orbita duas estrelas anãs vermelhas, e para completar uma órbita precisa de mais de 10 mil anos.
Os astrônomos descobriram esse exoplaneta incomum pela primeira vez em 2016, mas naquela época ele não foi classificado como uma anã marrom e, portanto, eles não conseguiram explicar seu intrigante brilho avermelhado. Agora, graças ao telescópio James Webb, se sabe a origem do objeto espacial. Enfim, voltemos às nuvens. Como você sabe, as nuvens na Terra são feitas de vapor de água, mas as das anãs marrom são diferentes. Elas parecem ser feitas de areia. Parece a boa e velha areia da Terra, mas na verdade não é. Essas nuvens são feitas de minúsculas partículas de silicato. Outra descoberta recente envolve várias galáxias grandes que, segundo cientistas, nasceram pouco tempo depois do Big Bang. Elas não deveriam estar lá e ninguém esperava encontrá-las, mas o telescópio espacial James Webb as detectou. Essas galáxias tão maciças quanto a nossa Via Láctea estão repletas de estrelas vermelhas maduras. Os astrônomos analisaram a luz que vem delas e estimaram sua idade, de 500 a 700 milhões de anos após o Big Bang. Isso significa que elas surgiram quando nosso universo era muito jovem, quase um bebê. Mas a coisa mais bizarra sobre essas galáxias é seu enorme tamanho e a idade das estrelas que nelas habitam. Os dados recebidos pelo telescópio não coincidem com as ideias existentes sobre como era o universo e como ele evoluiu em seus primeiros anos. Eles também não coincidem com as observações anteriores feitas pelo Hubble. E aqui, o telescópio Webb capturou uma região distante do espaço com detalhes sem precedentes. Essa seção espacial é conhecida como aglomerado de Pandora. Na imagem, você pode ver 3 aglomerados maciços de galáxias se unindo e formando um superaglomerado. A massa combinada desses aglomerados atua como uma poderosa lente gravitacional. E graças a esse efeito de ampliação natural, os cientistas podem ver outras galáxias na região. Os astrônomos afirmam que a imagem mais recente do aglomerado de Pandora é mais forte e mais profunda do que jamais viram. O telescópio James Webb também conseguiu detectar milhares de estrelas jovens nunca antes vistas na nebulosa da Tarântula. Essa formação espacial recebeu esse apelido devido à aparência de filamentos de poeira vistos em imagens anteriores. É a maior região de formação de estrelas do grupo local, que incluiu as galáxias mais próximas da Via Láctea. As imagens do telescópio Webb ajudaram a esclarecer a composição da nebulosa da Tarântula. O telescópio também detectou protoestrelas, estrelas infantis em processo de ganho de massa. Os astrônomos esperam que essas protoestrelas acabem se formando e moldando ainda mais a nebulosa. Entre outras descobertas feitas pelo telescópio James Webb, podemos ver o nascimento de 50 estrelas distantes. Algumas delas alimentam discos protoplanetários, que mais tarde poderão formar sistemas solares a anos-luz de distância do nosso. Aqui está mais uma imagem desse telescópio. É possível ver um buraco negro supermassivo que tem uma massa de 9 bilhões de sóis. Ele é tão gigantesco e antigo que os cientistas estão tendo dificuldades para explicar sua existência. Os astrônomos também descobriram um anel distante de poeira, rocha e gás que contém uma substância química chamada cátion metil. Ele é conhecido como um bloco de construção molecular da vida e é responsável pela maior parte do material orgânico em nosso planeta. O telescópio James Webb ajudou os pesquisadores a verem poderosas tempestades de areia em um planeta a 378 trilhões de quilômetros de distância. Os astrônomos ficaram felizes ao descobrir esse baú do tesouro de inúmeras partículas minúsculas de areia. Agora olhe para isso. Você reconhece essa imagem? Esses são os chamados pilares da criação. Mas essa nova visão nos mostra como essa região empoeirada é de fato salpicada de estrelas. Você pode comparar a nova foto com a que foi tirada pelo Hubble em 2014. Essa é uma prova surpreendente do progresso científico. Uau! O telescópio espacial James Webb foi totalmente implantado. Se você se interessa por astronomia ou espaço, deve estar empolgado com isso. Aqui está o porquê. Para começar, ele é enorme. Mas quanto? O espelho primário do JWST tem mais de 6,5 metros de largura. O telescópio espacial Hubble, que anteriormente era o maior observador do espaço, tem um espelho de cerca de 2,25 metros. Em comparação, se você pusesse os dois telescópios lado a lado, seria como colocar juntos um cavalo e um elefante. E os elefantes são enormes. Existe uma razão perfeita pela qual o Webb, como é carinhosamente chamado, é enorme. Ele tem que ser assim, pois não é um telescópio óptico no sentido tradicional. O JWST é infravermelho, vê o calor. A luz infravermelha tem um comprimento de onda maior do que a luz visível, por isso ele precisa de um espelho maior para focar nela. Então o que temos aqui com o telescópio espacial James Webb? São duas coisas inéditas acontecendo: tecnologia
e missões científicas incríveis. Ambas são de ponta, coisa de outro mundo. O Webb é um exemplo clássico de engenharia a serviço da ciência. Por causa do seu maior poder de captação de luz, ele poderá registrar imagens de coisas que sempre quisemos, mas nunca pudemos ver antes, como exoplanetas e as primeiras galáxias do universo, além de estrelas e planetas se formando dentro de nebulosas. E pode apostar que haverá muitas surpresas também. O telescópio espacial James Webb tem vários truques tecnológicos na manga que prometem proporcionar as maiores descobertas científicas. Ele possui um coronógrafo muito especial. Trata-se da ferramenta que irá possibilitar as primeiras imagens reais de exoplanetas. O coronógrafo bloqueia a luz brilhante das estrelas, que, como já sabemos, tem planetas orbitando ao seu redor. Sem ele, a luz delas tornaria as coisas muito brilhantes para enxergar esses planetas, pois eles são centenas de milhares de vezes mais escuros que elas. Mas com o coronógrafo bloqueando essa luminosidade, os exoplanetas aparecem. E o do JWST pode tapar a luz de até 100 estrelas ao mesmo tempo. Podemos esperar um enxame de exoplanetas. Isso nos leva ao próximo equipamento de alta tecnologia que o telescópio tem na manga, um espectrógrafo sem fenda. Normalmente, um espectrógrafo comum terá uma fenda para permitir que um fiapo de luz entre e seja difratado. A difração é a dispersão da luz para revelar o espectro dos comprimentos de onda componentes dessa luz. Mas o trabalho do telescópio espacial James Webb é tão sensível que um fiapo de luminosidade sobrecarregaria a ótica. Então, um espectrógrafo sem fenda foi instalado. A luminosidade das estrelas, captada pelo grande espelho, é mandada para um cabo de fibra ótica para enviar apenas um único ponto de luz para o espectrógrafo. E é aí que o grismo toma conta. Isaac Newton usou um prisma para descobrir o espectro da luz solar, o Roy G. Biv. Mas o Webb usa um grismo, que na tradução do inglês é algo como um prisma raspado. Isso significa que ele tem sulcos minúsculos que difratam o ponto de luz que o grande espelho envia pelo cabo de fibra ótica para o espectrógrafo. A ciência de ler um espectro de luz é chamada de espectroscopia. Ao analisar os espectros de luz dos exoplanetas, o JWST determinará quais gases existem nas atmosferas deles, bem como a densidade e até a temperatura. É um avanço incrível do nosso conhecimento. Seremos capazes de dizer se um planeta tem oxigênio, ou nitrogênio, ou metano, além de outros gases que podem, ou não, indicar se ele é habitável. Quem sabe outra Terra? Atualmente o Webb está parado em seu local permanente. Ao contrário do telescópio espacial Hubble, que orbita a Terra, o James Webb orbita o Sol, em um dos pontos de equilíbrio gravitacional entre o sistema Terra-Sol. Ele simplesmente fica lá, sem precisar usar muito ou nenhum combustível para manter sua posição. Assim, à medida que a Terra gira ao redor do Sol, o Webb permanece estacionado, em um ponto que também orbita a estrela. Existem 5 pontos de equilíbrio gravitacional entre a Terra e o Sol. Eles são chamados de Lagrange, em homenagem ao seu descobridor, Joseph Louis Lagrange, no século XVIII. O telescópio está estacionado em L2, o segundo desses 5 pontos, que fica a 1,5 milhão de quilômetros no espaço, muito além da Lua. Tudo isso para observar um ponto de luz infravermelha. Mas primeiro os engenheiros devem capturar aquele ponto de luz. Para obter um ponto de luz infravermelha, os 18 espelhos hexagonais tiveram que ser desdobrados da posição deles dentro do foguete Ariane, que enviou o Webb ao espaço. Uma vez desdobrados, suas posições devem ser ajustadas com precisão de nível microscópico, para que todos produzam uma única imagem. Vários motores minúsculos são conectados a cada segmento dos espelhos para fazer esses ajustes. Esses motores, que devem ser ativados individualmente, irão gradualmente alinhar os segmentos em forma de favo de mel. É uma parte crítica da missão e leva meses para ser concluída. Para alinhar os espelhos para produzir um único ponto de luz, o Webb não pode estar balançando. O telescópio deve ser mantido absolutamente imóvel. E isso requer 2 outras tecnologias de ponta: o protetor solar e o cryocooler. No espaço, a luz solar direta é muito quente e a sombra é muito fria. Portanto, James Webb levou seu próprio protetor solar de alta tecnologia. Ele é enorme também, tão grande quanto uma quadra de tênis. É composto por 5 camadas individuais de filme Kapton, com apenas 1 milímetro de espessura. E cada camada teve que ser implantada remotamente uma a uma, usando um sistema de 8 motores e 139 atuadores, com milhares de peças. O objetivo do protetor solar é ajudar o JWST a ficar frio. Quanto mais frio, melhor. E é para isso que serve o cryocooler. A temperatura pode ser medida de 3 maneiras diferentes. Em graus Fahrenheit, na qual a água congela a 32 graus e ferve a 212.
em graus Celsius, em que a água congela a 0 grau e ferve a 100 graus, mas nenhum desses termômetros tem um ponto de partida. Então Lord Kelvin criou no século XIX uma terceira escala, a Kelvin, que começa no zero absoluto, a temperatura mais fria possível. O cryocooler a bordo resfria o JWST a apenas 7 graus Kelvin, 7 acima do zero absoluto. Nessa temperatura, praticamente todo o calor dos motores é removido e o telescópio poderá focar a luz em um ponto sem nenhum ruído, ou basicamente qualquer movimento que interfira na qualidade da imagem. Finalmente, depois de todas essas incríveis funções da tecnologia, estamos quase prontos para observar as imagens infravermelhas do espelho gigante multissegmentado do JWST. Quase prontos! O telescópio pode coletar toda a luz que desejar, mas no final, também deve ser capaz de detectar o que coletou. Se a luz não for capturada, ela não é realmente observada. Agora, entra a peça de resistência, os detectores infravermelhos. O Webb tem 15 deles. O material semicondutor especialmente fabricado produz uma leve carga elétrica quando atingido por um fóton de luz infravermelha. Os detectores infravermelhos do aparelho podem produzir uma imagem de alta definição de 1 milhão de pixels. Alguns são capazes de montar uma imagem de 4 milhões de pixels. Esses detectores devem ser resistentes o suficiente para durar de 10 a 20 anos sem deformar ou corromper. Tudo enquanto trabalham a 7 graus acima do zero absoluto. Por si só, os detectores infravermelhos do JWST são uma maravilha da engenharia. Mas do que ele vai tirar fotos? As missões do JWST, elas também são de ponta. 70 das primeiras 280 observações programadas são de exoplanetas. Existe outra Terra? Quais parecem habitáveis? O telescópio Webb fornecerá uma análise espectroscópica detalhada das atmosferas de milhares de exoplanetas conhecidos. Pela primeira vez, veremos imagens deles à medida que aparecerem na luz infravermelha. A cosmologia, o estudo do universo, é talvez a principal missão do Webb. As galáxias recuando muito rapidamente serão o principal alvo para a observação. Centenas de horas de observações são necessárias para coletar a fraca luz infravermelha dessas primeiras galáxias formadas após o Big Bang. O JWST nos dará uma imagem de como era o universo nos seus primórdios. Os astrônomos aprenderão novas informações sobre a energia escura que está impulsionando a expansão do universo e qual o papel, se houver, dos buracos negros na formação das galáxias. A formação de estrelas na Via Láctea e galáxias próximas também faz parte da missão do James Webb. Ao imaginar centenas de sistemas se formando em torno de estrelas recém-nascidas, os astrônomos estabelecerão uma história definitiva do desenvolvimento do sistema solar. Agora o fato substituirá a teoria, e um grande passo será dado na nossa compreensão do espaço. O telescópio espacial James Webb é um empreendimento ousado, que marcará época na história científica. O telescópio espacial James Webb, ou JWST, é como o melhor paparazzi intergaláctico. Ele tira fotos de algumas das celebridades mais famosas do universo. Estrelas, galáxias, exoplanetas, o que você quiser, o James Webb registra. Portanto, se você é um fã de famosos cósmicos, vamos dar uma olhada em algumas dessas melhores imagens repletas de astros. A nebulosa Carina. A imagem da nebulosa com o belo nome Carina foi publicada em 12 de julho. O JWST capturou uma linda visão dela, localizada a cerca de 7.500 anos-luz da Terra. Apelidada de penhascos cósmicos, trata-se de fato de um viveiro de estrelas jovens, algumas das quais são várias vezes maiores que o nosso Sol. A nebulosa Carina é um espetáculo celestial localizado na constelação de Carina, ao sul. Ela é realmente enorme, com aproximadamente 260 anos-luz de diâmetro. As estrelas maciças em seu interior são tão brilhantes e quentes que criam uma nuvem brilhante de gás e poeira ao seu redor. É um local que também contém nuvens rodopiantes de gás e poeira onde novas estrelas estão nascendo. O gás entra em colapso sob seu próprio peso, torna-se mais quente e mais denso, e tudo isso acaba levando à criação de novas estrelas. Entretanto, a nebulosa Carina não é apenas um local pacífico de formação de estrelas. Tem alguns dos eventos mais destrutivos do universo, que criam ondas de choque enormes que obliteram tudo em seu caminho. Muito caótico e legal. O Quinteto de Stefan. Essa imagem também foi publicada em 12 de julho. O Quinteto de Stefan é um grupo visual de 5 galáxias localizadas a uma distância enorme de nós, cerca de 290 milhões de anos-luz na constelação de Pégasus.
É como uma reunião de família cósmica. Todas essas galáxias estão ligadas umas às outras e interagem entre si de maneiras interessantes. Estão se puxando e puxando umas às outras com sua gravidade, trocando constantemente gás e poeira. Essa interação faz com que algumas delas colidam e se fundam, o que pode criar todos os tipos de efeitos interessantes, como explosões de formação de estrelas e supernovas. Graças ao James Webb, podemos ver ondas de choque, caudas de maré e outros detalhes surpreendentes sobre essas galáxias. Suas interações criam uma visão impressionante que podemos ver nesse registro. Júpiter. E aqui está o nosso velho amigo gigante. Essa imagem foi publicada pela NASA em 22 de agosto. Júpiter é o maior planeta do nosso sistema solar e conhecido por suas muitas luas e suas belas nuvens rodopiantes. Mas também tem um sistema de anéis, assim como Saturno, que são formados por minúsculas partículas de poeira que o orbitam. Eles são muito menores e menos visíveis do que os de Saturno, mas ainda assim muito bonitos. Júpiter também tem auroras, que são exibições de luzes coloridas que ocorrem na atmosfera. Elas são causadas por partículas carregadas do vento solar que interagem com o campo magnético do gigante gasoso. Assim como na Terra, elas podem ser vistas perto dos polos, mas são muito mais brilhantes e intensas do que as nossas. Podemos até ver esse show de luzes maluco do espaço. E agora, finalmente conseguimos capturar essa visão deslumbrante. A foto do James Webb mostra as auroras de Júpiter, seus anéis e até mesmo duas luas, a Malteia e a Drastéia. É incrível como elas são brilhantes e claras nessa imagem. A galáxia Cartwheel. A NASA divulgou essa em 2 de agosto, mostrando a galáxia Cartwheel, algo como roda de carrinho na tradução. O nome se deve ao seu formato. Ela se parece com uma roda ou não? Trata-se de uma massa gigante rodopiante de estrelas, gás e poeira, localizada nas profundezas do espaço. Tem o formato de um catavento, com longos braços em espiral. Eles são mantidos juntos pela gravidade da região central, que abriga um buraco negro supermassivo. Mas essa galáxia é um pouco diferente de suas parentes espirais. Se formou quando uma menor colidiu com uma maior, criando uma onda de choque que se propagou pelo gás e pela poeira. Com certeza teremos que visitar esse lugar algum dia. Deve ser uma viagem alucinante. Galáxia Espiral M74. E aí vem outra espiral. A NASA divulgou esse registro em 22 de julho. O James Webb teve que fazer a observação através de camadas espessas de poeira e gás para ver esse belo aglomerado de estrelas. A M74 pertence a uma classe especial de galáxias espirais conhecida como de grande design. Isso significa que seus braços espirais são perceptíveis e claramente delineados. Todos os tipos de coisas incríveis estão acontecendo dentro das galáxias espirais. Supernovas, estrelas nascendo em nuvens de gás e poeira e muitas outras maravilhas cósmicas. O gás e a poeira incandescentes, as estrelas brilhantes e os padrões rodopiantes dos braços espirais fazem delas alguns dos objetos mais impressionantes do universo. Bem, podemos ver isso claramente no exemplo da M74. A nebulosa da Tarântula. Essa imagem da nebulosa com o nome assustador de Tarântula foi publicada em 6 de setembro. Cobre até 340 anos-luz de diâmetro, uma distância enorme. Graças a esse clique, os astrônomos descobriram novas estrelas jovens que antes estavam envoltas em poeira. A nebulosa da Tarântula está localizada a 160 mil anos-luz de distância de nós, na Grande Nuvem de Magalhães. É a maior e mais brilhante região de formação de estrelas do grupo local, as galáxias mais próximas da nossa Via Láctea. O nome vem de sua forma, que se parece um pouco com as pernas de uma grande tarântula. É uma vasta região do espaço, com cerca de 1000 anos-luz de diâmetro e lar de algumas das estrelas mais maciças e luminosas do universo. Um dos motivos pelos quais a nebulosa da Tarântula é interessante para os cientistas é sua composição, que está próxima das regiões de estrelas do meio-dia cósmico, o chamado estado do nosso universo quando ele tinha apenas alguns bilhões de anos. Naquela época, a formação de estrelas estava em seu auge. Graças ao telescópio Webb, podemos estudar melhor essa galáxia e descobrir como era o nosso universo em seu auge. Anéis de Netuno. Essa foto foi publicada em 21 de setembro de 2022. Nela, podemos até ver 6 pequenas luas próximas ao planeta, com Tritão brilhando intensamente no canto superior esquerdo. Você não achou que era o Sol, né? E sim, Netuno também tem anéis. Eles são como o acessório cósmico definitivo, acrescentam um toque de glamour e estilo ao planeta.
Mas, ao contrário de algumas joias terrestres, são feitos de pequenas partículas de poeira em vez de diamantes e ouro. Há 5 anéis conhecidos ao redor de Netuno: Gale, Le Verrier, Lassell, Arago e Adams. Os cientistas acreditam que eles são relativamente jovens, muito mais do que o nosso sistema solar e também do que, por exemplo, os anéis de Urano. Provavelmente foram criados quando uma das luas internas de Netuno se aproximou demais do planeta e foi despedaçada pela gravidade. Não os víamos tão brilhantes desde que a Voyager 2 passou por ele em 1989. Portanto, essa é uma ótima oportunidade para dar uma olhada mais de perto neles. Os pilares da criação. Esse registro foi publicado em 19 de outubro. Os pilares da criação ficaram famosos graças ao telescópio Hubble, mas essa imagem é muito exuberante e muito mais detalhada. Essas colunas, localizadas na nebulosa da Águia, têm cerca de 5 anos-luz de altura, o que é muito, muito longo, e se parecem com algumas formações rochosas majestosas, só que muito mais transparentes. Assim como um típico cenário de filme de Hollywood, são cheias de ação e efeitos especiais. São o lar de alguns dos processos mais dramáticos do universo. O gás e a poeira estão entrando em colapso sob sua própria gravidade, formando aglomerados que acabarão se tornando estrelas. O local está repleto de radiação intensa, jatos de partículas de alta energia e supernovas. É como uma versão cósmica de Survivor. E se isso não fosse assustador o suficiente, aqui está outra foto publicada pela NASA em 19 de outubro. Foi compartilhada logo antes do Halloween. Aqui, os pilares parecem uma mão sinistra tentando alcançar algo. De qualquer forma, todas essas imagens nos proporcionam uma visão verdadeiramente inspiradora. Elas nos lembram da incrível complexidade do universo e das coisas incríveis que estão acontecendo, mesmo nos cantos mais escuros e remotos do cosmos. Esperamos que o telescópio James Webb continue a nos surpreender no futuro. Hoje vamos trabalhar o nosso núcleo, então prepare-se para soar. Opa, desculpe, núcleo errado. Ei, nós viajamos muito, descendo para o núcleo interno da Terra e subindo para o espaço sideral. Mas e se pudéssemos combinar essas aventuras e descobrir o que se esconde nas entranhas de outros planetas e luas do Sistema Solar? Com a ajuda dessa hiperbroca interestelar, podemos conseguir isso, pelo menos em parte. As coordenadas estão inseridas, todos os sistemas prontos, e nosso primeiro destino é a Lua. A nossa Lua, na verdade. Nós pousamos em sua superfície cinza e desolada sob o céu preto, sem azul aqui, porque há muito pouca atmosfera para dispersar a luz. A broca começa a funcionar, e primeiro passamos pela camada externa da Lua, a crosta, assim como na Terra. Estamos no lado ensolarado, então a espessura desta camada é de apenas 70 km, mas se pousássemos no lado escuro, seria mais do que o dobro dessa espessura. A Lua é um corpo rochoso, portanto sua crosta é em grande parte feita de silício, ferro, alumínio, cálcio, oxigênio e magnésio, com quantidades muito menores de outros elementos. Mais abaixo encontramos o manto, e é uma jornada longa e tediosa. Essa camada tem cerca de 1.400 km de espessura. O manto fica mais quente à medida que vamos mais fundo, encontrando os minerais compostos, piroxena e olivina. Eles são feitos de ferro, silício, oxigênio e magnésio em diferentes proporções. Finalmente, quebramos as camadas duras e entramos no núcleo externo semifundido. Outra jornada de cerca de 150 km à frente através desse pântano escaldante. E nós mergulhamos no oceano de ferro da casca do núcleo líquido. Tem quase 100 km de espessura e o metal derretido ameaça nos evaporar. Mas essa broca foi feita para suportar um ataque extremamente pesado. E é assim que finalmente paramos de repente. Nas partes mais profundas da Lua há um núcleo de ferro sólido que tem 240 km de espessura. Poderíamos perfurá-lo, mas seria desnecessário, então apenas colocamos uma bandeira aqui e pulamos para o próximo planeta na nossa lista de perfuração. E estamos em Mercúrio. Estava quente no interior da Lua, mas na superfície do menor planeta do sistema é ainda mais quente. Isso porque ele está muito perto do Sol, é claro. Tudo bem, vamos perfurar. Mercúrio tem uma camada externa bem espessa, que é tanto crosta quanto manto e atinge cerca de 400 km de profundidade. Não é a jornada mais fascinante, não é diferente da Terra em muitos aspectos. Mas então, a broca para, batendo em uma parede sólida de metal. É o núcleo de Mercúrio, que tem um diâmetro de mais de 4.000 km. Ocupa 85% do diâmetro total do planeta.
Não adianta tentar perfurar aqui. É completamente metálico e extremamente denso. Então, pulando para o próximo planeta. E estamos em Marte agora. Olhe, é o pôr do sol aqui. E o sol está tornando o céu azul nebuloso. Mas você sabe o que fazer. Quero dizer, estamos aqui para perfurar. Então é isso que fazemos. A crosta de Marte é bastante fina em comparação com a da Terra. Apenas de 10 a 50 quilômetros de profundidade. Contudo, sua composição é praticamente a mesma. Ferro, alumínio, cálcio, potássio e magnésio. Essa é uma das razões pelas quais os humanos procuram colonizar o planeta vermelho um dia. É muito semelhante ao nosso. Somos muito rápidos em perfurar a primeira camada. E a segunda, o manto, está agora sobre nós. É uma camada dura e rochosa com cerca de 1.800 quilômetros de espessura. Graças ao seu tamanho, Marte não é mais sismicamente ativo. Simplesmente não há magma fervendo sob a superfície do planeta, tornando-o silencioso e dócil. É uma longa escavação, mas finalmente chegamos a uma parada brusca, esbarrando no núcleo, uma bola de ferro, níquel e enxofre, com o diâmetro de 3.200 a 4.200 quilômetros. Este núcleo é maior que o de Mercúrio, mas o próprio planeta também é maior, então isso faz sentido. Ok, então, nossa próxima parada é ainda mais interessante, porque é Júpiter. Esse gigante gasoso tem uma massa 2 vezes maior que todos os outros planetas do Sistema Solar combinados. E pousamos bem no meio do oceano dele. O oceano, ouso dizer, é o maior de todo o sistema e é feito de hidrogênio líquido. A broca atravessa suavemente a superfície do planeta, porque não há rocha ou metal duro aqui, apenas gás e líquido. Mas o tremor... Caramba! A pressão neste planeta é mais que enorme, é inimaginável. A broca mal consegue suportar, e à medida que vai mais fundo, a pressão também fica mais alta. Chegamos ao núcleo de Júpiter e é quase insuportável. A temperatura aqui é de cerca de 50.000 graus Celsius, e o núcleo em si não é sólido, mas sim líquido, mantido unido pela imensa pressão de todos os lados. A broca começa a chacoalhar, e isso é um mau sinal. Vamos sair daqui antes que quebre. Ufa, sem ventos, sem pressão, sem calor. Ao nosso redor existe um vasto deserto gelado, cruzado por cristais e faixas avermelhadas. É a Europa, uma das luas mais promissoras de Júpiter. Enquanto perfuramos o gelo, deixe-me explicar. Europa é uma das candidatas a ter vida extraterrestre no Sistema Solar e pode ser encontrada logo abaixo da casca de gelo através da qual estamos cavando. Tem apenas de 15 a 25 quilômetros de espessura, enquanto lá embaixo está um enorme oceano de água salgada, 2 vezes maior do que todos os oceanos da Terra juntos. O ponto mais profundo da Terra é a Depressão Challenger, que fica a pouco mais de 10 quilômetros de profundidade. O oceano em Europa, por outro lado, pode ter até 160 quilômetros de profundidade. Quem sabe o que pode estar escondido naquele mar profundo e escuro? De qualquer forma, viajamos rápido pela água e finalmente chegamos ao fundo do oceano. O manto começa aqui e é feito de rocha, assim como na Terra. E não muito mais fundo, encontramos o núcleo de metal dessa lua. Europa é um pouco menor que a lua da Terra, então não é de se surpreender que chegamos ao seu centro muito rápido. Ok, hora de partir. Vamos mais longe ainda. Eu prefiro perfurar o mais rápido que pudermos. Basta olhar em volta e está ardendo aqui. Definitivamente, estamos em Io, outra lua de Júpiter e o mundo mais vulcanicamente ativo do Sistema Solar. Olha, aquele vulcão tem o dobro do tamanho do Everest e está entrando em erupção agora mesmo. Felizmente, já estamos sob a superfície de Io, mas isso não quer dizer que estejamos seguros. Está tudo fundido aqui e vemos principalmente tons de amarelo e acastanhado devido às enormes quantidades de enxofre. O cheiro deve ser horrível. De qualquer forma, a característica mais peculiar é que tanto a parte interna quanto a externa estão sempre em movimento em Io. Júpiter e suas outras luas criam tremendas forças de maré, fazendo a superfície de Io inchar mais de 100 metros para cima e para baixo, como os maiores tsunamis da Terra, só que aqui não é água, e sim rocha. Quanto mais fundo vamos, mais calmo fica, até que finalmente chegamos ao núcleo de ferro. Ainda está quente aqui, mas pelo menos não há tremores e inchaços como acima. Vamos colocar outra bandeira e ir para o próximo ponto. E esse seria Saturno, o segundo maior planeta do Sistema Solar e o mais conhecido pelos seus anéis espetaculares. Não é o único que tem eles, mas vamos chegar lá. Agora, como você certamente notou, nossa broca está simplesmente caindo através do hidrogênio e hélio gasoso que constituem a maior parte da superfície da atmosfera do planeta.
Não há necessidade de trabalhar aqui. Apenas espere e torça para que a pressão imensa não reduza nossa broca a um pedaço de lixo. Por fim, a pressão se tornou tão grande que nos encontramos no hidrogênio líquido e aqui começamos a mergulhar. Em breve chegaremos ao núcleo sólido de Saturno. Ah, aqui estamos. É feito de ferro e níquel e, na verdade, é bem pequeno em comparação com o resto do planeta. Bom, o último destino nos aguarda, então vamos lá. E aqui estamos, Netuno. A broca lança âncoras imediatamente porque os ventos aqui são extremamente poderosos. Eles atingem velocidades 5 vezes maiores do que os furacões mais devastadores da Terra. Netuno é coberto por uma camada muito fina de hidrogênio e hélio, assim como Saturno ou Júpiter, mas por baixo há muito mais do que isso. Está quente, ventoso e solitário aqui na periferia do sistema solar, então vamos começar a cavar logo. Sob os gases, de repente há uma massa quente borbulhante de água, metano e amônia. Ufa! Essas substâncias são quentes, apesar de Netuno ser chamado de gigante de gelo. O nome vem de seu núcleo. Bem no fundo, para onde estamos indo rapidamente agora, uma pequena bola de rocha e gelo permanece completamente isolada. E apesar das temperaturas de ebulição acima, o gelo aqui embaixo é sempre frio. Mercúrio é o planeta que geralmente está mais próximo da Terra. Isso te surpreende? Surpreendeu a mim. Vênus certamente se aproxima mais de nós do que Mercúrio. Pode chegar a 40,2 milhões de quilômetros. Afinal, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e a Terra é o terceiro. Até Marte se aproxima mais da Terra do que Mercúrio. O planeta vermelho pode chegar a uma distância de 56,3 milhões de quilômetros da nossa casa, como acontecerá no ano de 2287. Eu não estarei por perto para ver. A distância média da Terra a Mercúrio é de 77 milhões de quilômetros, mas Mercúrio ainda é, geralmente, o planeta mais próximo da Terra. Isso ocorre porque Vênus geralmente fica em algum lugar do outro lado do Sol por 112 dias, e Marte geralmente está longe em sua órbita altamente elíptica, com quase 2 anos de duração. Isso deixa Mercúrio passando entre a Terra e o Sol a cada 44 dias, e, portanto, geralmente mais próximo da Terra do que Vênus ou Marte. Essa é uma boa pergunta para puxar assunto entre seus amigos, não é? 22 naves espaciais voaram com sucesso para Vênus, e mais de 30 voaram para Marte, mas apenas 2 já foram para Mercúrio. Então, o que há de tão difícil em ir para lá? Bem, tem a ver com o Sol. Mercúrio não é apenas o planeta que geralmente está mais próximo da Terra, é também o planeta que está sempre mais próximo do Sol, a 46,1 milhões de quilômetros, para ser precisa. Estar tão perto do Sol cria desafios de navegação, para dizer o mínimo. Qualquer nave espacial que vá para Mercúrio é acelerada pela tremenda atração gravitacional do Sol. A espaçonave estará se movendo muito rápido para entrar em órbita ao redor de Mercúrio. É por isso que a primeira espaçonave que foi para Mercúrio, a Mariner 10 dos Estados Unidos, apenas passou por Mercúrio 3 vezes, mas não fez nenhuma tentativa de alcançar a órbita deste planeta. A única outra nave que foi para lá, a espaçonave Messenger dos Estados Unidos, levou 6 anos e meio para chegar lá. Isso que eu chamo de viagem. A Messenger alcançou a órbita por um período de 4 anos antes de finalmente ficar sem combustível e colidir com a superfície de Mercúrio em 20 de abril de 2015. Muitas naves espaciais voaram para Júpiter mais ou menos no mesmo tempo que a Messenger levou para ir a Mercúrio. O desligamento é a aceleração da espaçonave. Muito simples, é preciso muito combustível a bordo para acionar os motores na direção reversa e frear a velocidade da nave contra a grande gravidade do Sol. Desacelerar o suficiente para entrar em órbita ao redor de Mercúrio é algo proibido para a potência de foguete. Alguma outra maneira tinha que ser encontrada para desacelerar a Messenger, uma maneira que usasse pouco ou nenhum combustível. A Messenger pesava cerca de 1.100 quilos, carregada com 9 peças de equipamentos científicos de última geração, dos quais 55% do peso total, ou cerca de 600 quilos, eram de combustível. Mas esse combustível não seria usado para desacelerar a espaçonave, e sim para 5 queimas de motor associadas a assistências de gravidade e também para ajustes orbitais assim que a Messenger chegasse a Mercúrio. Assistências de gravidade usam a gravidade e a velocidade orbital do planeta para acelerar ou desacelerar uma espaçonave. Se a nave se aproximar de um planeta em um ângulo de movimento para frente, isto é, um ângulo na direção em que o planeta está girando em torno do Sol, então tanto a gravidade do planeta quanto a sua velocidade orbital dão à espaçonave um impulso de estilingue, aumentando muito sua velocidade e enviando-a em uma direção diferente. Esse aumento na velocidade pode ser adicionado pela espaçonave disparando seus motores de foguete no momento certo.
Ambas as sondas Voyager usaram a gravidade massiva de Júpiter para serem lançadas para os planetas gigantes gasosos externos e, eventualmente, para fora do Sistema Solar. A assistência de gravidade também pode ser usada para desacelerar uma espaçonave, como no caso da Messenger. Ao entrar no caminho orbital de um planeta à frente do planeta, a gravidade puxa a espaçonave para trás e a desacelera. Uma queima de motor é necessária neste momento para escapar do caminho orbital do planeta. A Messenger realizou um sobrevoo com assistência gravitacional da Terra, 2 sobrevoos com assistência gravitacional de Vênus e 3 com assistência gravitacional de Mercúrio. Só então a Messenger foi desacelerada o suficiente para entrar em órbita ao redor de Mercúrio. A sonda viajou surpreendentes 8 bilhões de quilômetros para ir da Terra até Mercúrio. Isso é uma distância maior do que Plutão está da Terra em seu ponto mais distante. O nome Messenger é um acrônimo quase tão inteligente quanto sua intrincada trajetória de voo até Mercúrio. Como Mercúrio é o planeta que se move mais rapidamente, os antigos gregos chamaram de Mercúrio o mensageiro do Olimpo. As notícias viajavam rápido mesmo naquela época. Messenger realmente significa Mercury Surface Space Environment Geochemistry and Ranging. O que você acha? Será que fizeram um concurso para inventar esse nome? A boa notícia é que outra missão até Mercúrio está em andamento agora. É uma missão espacial combinada ESA-JAXA, Agência Espacial Europeia, Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, que leva 2 satélites para a órbita de Mercúrio. A missão não usa um acrônimo para sua espaçonave, tem um nome verdadeiro, Bepi Colombo. Não é um personagem de desenho animado. Dr. Giuseppe Colombo, que dá nome à espaçonave, era um matemático italiano e professor de mecânica aplicada. Ele trabalhou com a NASA na missão Mariner 10 para Mercúrio. Bepi é o apelido de infância de Giuseppe, de todos que o conheciam e o amavam. A NASA estava satisfeita com o sobrevoo de Mercúrio, o primeiro, mas o professor Bepi calculou que com um pequeno ajuste da trajetória de voo para permitir uma assistência gravitacional em Vênus, a Mariner 10 poderia voar por Mercúrio repetidamente em diferentes órbitas ao redor do Sol. Graças a Bepi, a NASA conseguiu 3 sobrevoos de Mercúrio pelo preço de um. A Bepi Colombo, a espaçonave, está programada para realizar 9 sobrevoos com assistência gravitacional, 1 da Terra, 2 de Vênus e 6 do próprio Mercúrio. Cada desaceleração planetária diminui a velocidade de Bepi Colombo em relação à velocidade em que Mercúrio está se movendo ao redor do Sol. Isso permitirá a inserção na órbita. Caso contrário, a Bepi Colombo iria para o Sol. Uma vez em órbita ao redor de Mercúrio, o módulo de transferência de Mercúrio da Bepi Colombo, ou MTM para abreviar, lançará 2 satélites, um europeu, o MPO Mercury Planet Orbiter, e um japonês, o MIO, Mercury Magnetospheric Orbiter. Ambos devem orbitar Mercúrio por 1 ano. Ao todo, o MCS, Mercury Composite Spacecraft, consiste no MPO, no MIO, no MTM e no MOSIF, Magnetospheric Orbiter Sunshield and Interface Structure, que protege a espaçonave do Sol e abriga a eletrônica do MIO. Essa sopa de letrinhas dos componentes da missão destaca outra razão pela qual é difícil chegar a Mercúrio. Após 6 desacelerações gravitacionais, 6 queimas de motor, 18 órbitas ao redor do Sol, 6 anos e meio de viagem e 14.500 bilhões de quilômetros de distância, é necessário um complexo de equipamentos sob medida. É como aquele piquenique na montanha que você gostaria de fazer. Você não pode simplesmente dirigir até lá. É preciso caminhar um longo caminho até uma trilha de montanha complicada e levar repelente de insetos, protetor solar e seu chapéu. E, comidas e bebidas. Não é fácil. Bepi Colombo embalou tudo, incluindo o almoço. Não, na verdade não. O design é incrivelmente complexo. Nada pode ser exposto ao sol, nem mesmo os painéis solares. Os painéis solares devem ser mantidos quase em ângulo reto com o Sol, ou o calor e o fluxo de partículas corroerão as células solares, e, sem eletricidade, tudo estaria perdido. Portanto, em ângulos retos com o Sol, os painéis solares devem ser extra longos, como se houvesse apenas um pouco de luz solar. Os painéis solares da Bepi têm 15,2 metros de comprimento. O Sunshield deve permanecer alinhado giroscopicamente em direção ao Sol, para que todos os instrumentos estejam sempre na sombra, mas ainda tenham uma linha de visão do que cada um deve monitorar. E há muitos instrumentos, 5 no orbitador JAXA e 11 no orbitador ESA. É um piquenique incrível! Uau, 16 instrumentos e nem mesmo um saxofone. Qual é? Os objetivos científicos irão se somar ao que aprendemos nas 2 missões anteriores a Mercúrio.
Os dados coletados pela Bepicolombo permitirão aos cientistas estudar o interior e a composição do planeta, juntamente com a geologia e a morfologia da superfície de Mercúrio, a formação do campo magnético de lá e a história evolutiva, as interações do vento solar do planeta e o ambiente geral. Como um planeta rico em metais, Mercúrio pode conter uma vasta riqueza de minerais que a Messenger não conseguiu detectar. A Bepicolombo foi lançada em outubro de 2018 e ainda tem um longo caminho a percorrer antes de entrar em órbita em torno de Mercúrio. No entanto, Bepi já passou por Mercúrio e enviou novas fotografias. A Agência Espacial Europeia está animada com sua primeira missão quente. Todas as missões anteriores da ESA foram missões frias para objetos mais distantes no espaço, como Marte, o cinturão de asteroides, o encontro de cometas e outros lugares mais distantes do Sistema Solar. Bem, tudo que posso fazer é desejar sucesso para a Bepicolombo. Vamos torcer para que tudo corra bem em sua missão de 427 graus Celsius para Mercúrio. Vamos torcer para que a longa cauda de gases da exosfera do planeta, sódio, magnésio e potássio, soprados da superfície de Mercúrio pelo vento solar, não embace as lentes nem cubra os painéis solares. Divirta-se! Arrivederci! TRES-2b é um planeta onde a noite nunca acaba. E não é como uma noite normal com lindas estrelas brilhando no céu. Aqui é escuro e escaldante. O TRES-2b é um gigante gasoso cerca de 1,5 vezes mais massivo que Júpiter, e sua superfície absorve a luz melhor que o carvão. Também pode ter um leve brilho vermelho escuro devido a esse ar ardente, que é tão quente quanto lava fresca. Delícia, não? No sistema estelar de 55 Cancri, existem 5 planetas, 4 dos quais são gigantes gasosos semelhantes a Júpiter e Saturno. Mas o quinto, ou melhor, o primeiro, porque está mais próximo da estrela, é horrivelmente diferente. 55 Cancri E está tão perto do seu Sol que metade da superfície do planeta é literalmente um oceano de lava derretida. A outra metade é uma escuridão eterna, porque nunca vê o Sol. O planeta está sempre com um lado voltado para sua estrela. E entre a parte escaldante e a escura, há uma zona do crepúsculo, uma fina faixa de nada sombrio. HD 189733b. Não vou dizer isso de novo. É o único exoplaneta na órbita de sua estrela, e à primeira vista parece bastante bonito. Redemoinhos azuis e brancos formando padrões maravilhosos. Mas essas cores agradáveis na verdade vêm de partículas de silicato duro na atmosfera do planeta, o que significa que chove vidro aqui. E o pior é que os ventos atingem a velocidade de 8.700 km por hora, ou quase Mach 7. Para comparação, a rajada de vento mais rápida na Terra foi de 408 km por hora, mais de 20 vezes menor. Assim, o vidro que cai do céu viaja horizontalmente em velocidades hipersônicas, rasgando tudo em seu caminho. O próximo sistema, PSR B1257+12, tem 3 exoplanetas, todos sendo lentamente destruídos por sua própria estrela. Isso acontece porque não é uma estrela normal, é um pulsar, um núcleo de uma estrela explodida girando rapidamente. Ele cria poderosos pulsos eletromagnéticos em várias direções, enquanto gira vários milhares de vezes por segundo. Como resultado, os planetas que orbitam essa estrela falecida estão sendo lentamente devorados e acabarão por desaparecer completamente. Kepler-70 é uma estrela anã azul quente que explodiu em uma gigante vermelha há cerca de 18 milhões de anos. Na época, era orbitada por pelo menos 2 planetas. O mais próximo deles era um gigante gasoso, semelhante a Júpiter. Seu nome era Kepler-70b e ainda existe, mas a estrela crescida o consumiu e o transformou em um mundo rochoso e quente. No momento, é um dos planetas mais quentes já descobertos. Sua temperatura é mais alta que a da superfície do nosso Sol. Ele teve sorte em sobreviver mesmo passando tempo dentro da estrela, mas está evaporando agora e provavelmente desaparecerá em um futuro próximo. WASP-12b é um dos planetas mais estranhos e tristes que existem. A enorme gravidade de sua estrela combinada com o planeta, que consiste principalmente em gás, resulta na estrela devorando lentamente seu protegido. WASP-12b já assumiu a forma de um ovo esticado em direção ao seu impiedoso Sol e é incapaz de modificar essa condição. Em mais de 10 milhões de anos, o planeta inevitavelmente sucumbirá ao apetite da estrela voraz. Se você já se perguntou como é andar sobre o gelo e brasas ao mesmo tempo, Gliese 436b é um planeta que lhe daria um exemplo prático.
Estando extremamente perto de seu Sol, o exoplaneta do tamanho de Netuno possui temperaturas mais quentes do que um forno em chamas, e, no entanto, segue coberto de gelo, que queima incessantemente. Este gelo é muito mais denso devido à enorme gravidade do planeta, permanecendo sólido mesmo sob condições extremas, sem derreter. Nenhuma lista de mundos assustadores poderia existir sem que Vênus fosse mencionado, o gêmeo da Terra. O segundo planeta a partir do Sol tem uma atmosfera tão espessa e cheia de nuvens que sua superfície é muito mais quente que a de Mercúrio. As erupções vulcânicas atormentam Vênus constantemente. Sua gravidade é quase 100 vezes mais forte que a nossa. E essas nuvens que mencionei não são feitas de água, mas de ácido sulfúrico, que se condensa e volta na forma de chuva, aumentando o inferno. Mas mesmo que você fosse corajoso ou maluco o suficiente para tentar passar por essas nuvens, provavelmente não conseguiria. Os ventos lá em cima são tão fortes quanto alguns dos furacões mais poderosos da Terra. Aqui temos um nome muito longo para um planeta muito, muito frio. Embora a estrela hospedeira não fique muito longe, é uma anã vermelha pequena e bastante fria, cuja luz e calor mal chegam ao planeta. As temperaturas lá fora chegam a menos 223 graus Celsius, o que é apenas ligeiramente mais quente que o zero absoluto. O exoplaneta é, portanto, escuro, sombrio e coberto de gelo eterno que nunca derrete. Ainda assim, se tiver um núcleo rochoso, pode gerar algum calor, então há uma chance de que bem abaixo da superfície congelada, algumas coisas alienígenas desconhecidas possam estar espreitando. Dimidium, localizado a cerca de 50 anos-luz de distância do nosso sistema solar, é um planeta hostil para qualquer ser vivo em muitos aspectos. Está acoplado por maré ao seu Sol, o que significa que um de seus lados está sempre voltado para a estrela, enquanto o outro está sempre virado para longe. O lado quente tem temperatura de 980 graus Celsius, com ventos sempre soprando e que atingem 1000 km por hora. Apesar de o Dimidium ser um gigante gasoso, ele contém uma grande quantidade de ferro, que derrete e evapora na atmosfera, criando nuvens, e quando esfriam, caem na superfície na forma de uma chuva infernal de ferro fundido. O oxigênio é geralmente visto como um elemento que pode trazer vida a um planeta, mas esse definitivamente não é o caso de Osíris. Os cientistas ficaram chocados ao encontrar oxigênio neste planeta, ou melhor, ao redor dele, porque ele está 8 vezes mais perto de sua estrela do que Mercúrio está do Sol. Essa distância extrema faz de Osíris um caldeirão vivo onde tudo pode queimar. Também é responsável por uma órbita muito curta do planeta em torno da estrela. Um ano em Osíris é igual a 3 dias e meio da Terra. Além disso, a atmosfera do planeta é constantemente soprada e derretida pelo calor do Sol. O Corot ESO 3b não é tão quente nem tão frio quanto alguns dos outros nessa lista, mas é aterrorizante à sua maneira, mais traiçoeiro. É um gigante gasoso semelhante em tamanho a Júpiter, mas 20 vezes mais denso. Isso faz com que a gravidade deste planeta pese em toda a sua superfície 50 vezes mais do que na Terra. Pisar nele seria sua desgraça fatal, porque você seria imediatamente esmagado pela densidade de sua atmosfera. Corot 7b é outro mundo parecido com um forno. Sua temperatura diária é superior a 2.200 graus Celsius. Combinada com a superfície rochosa, apresenta uma paisagem infernal. As rochas do solo borbulham e fervem, evaporando na atmosfera, onde se resfriam e acabam voltando à superfície em uma chuva de enxofre. O que é ainda mais triste é que o Corot 7b pode ter sido um gigante gasoso cuja atmosfera derreteu com o calor, sobrando apenas o núcleo queimado. Pastagens de Puna, Peru. Um deserto nu, terra rochosa e um grande nada. Ah não, espere! Aqui temos a Iareta. Iareta é uma planta com uma flor com uma aparência tão única que você pode até pensar que foi photoshopada. Isso porque ela é muito diferente do resto do deserto. À primeira vista, parece que algumas rochas estão cobertas de musgo. Mas estamos falando de uma planta de 3.000 anos encontrada nas pastagens geladas de Puna, nos Andes. Essa planta cresce em tufos, e eles são tão densos que você poderia ficar em cima de um arbusto de Iareta e seu peso seria suportado sem problemas. Spotted Lake, ou Lago Manchado, no Canadá. Dizem que é o local mais mágico do Canadá. No inverno e na primavera é apenas um lago normal que se parece com qualquer outro, mas experimente ir lá no verão, quando a água começa a evaporar. Será como se você tivesse entrado em um mundo diferente. Uma paisagem pontilhada de bolinhas com manchas azuis, verdes e amarelas.
Durante o verão, se formam mais de 300 piscinas e elas parecem mágicas. Ao longo dos séculos, as pessoas acreditavam que cada uma delas tinha propriedades curativas diferentes. E a explicação para as cores vibrantes é ciência pura. Elas possuem uma alta concentração de diferentes minerais. Rio Tinto, Espanha. Por mais de 5.000 anos, este rio vermelho foi cercado por minas cheias de cobre, prata, ouro e outros minerais. Essa alta concentração de metais dá ao rio sua cor avermelhada única. As pessoas mineraram na região por séculos, até que toda a indústria começou a desaparecer. As minas permaneceram abandonadas até serem redescobertas no século XVIII. O rio é bastante impressionante, mas também é muito perigoso para as pessoas devido à sua alta acidez. As bactérias na água criam condições semelhantes a algumas que podem ser encontradas em outros lugares do nosso sistema solar. Por exemplo, os cientistas acreditam que há algo semelhante em uma das luas de Júpiter, a Europa. Um oceano ácido está escondido sob a superfície dessa lua. Baía de Toyama. Se você estiver caminhando ao longo da costa da Baía de Toyama, no Japão, pode ter sorte de ver uma luz azul neon mística. Ela vem debaixo da água e ilumina o mar noturno. Não há muitos lugares onde se possa ver um fenômeno como este. É a lula vagalume que é responsável por esse show de tirar o fôlego. Ela vive a uma profundidade de mais de 200 metros abaixo da superfície. Mas na primavera, essas criaturas se reúnem perto da costa. Às vezes, as ondas até as levam até a praia. A luz que emitem é, na verdade, uma camuflagem para proteção. Durante o dia, as lulas retornam para o fundo, mas elas voltam para a festa perto da costa à noite. A luz que emitem não é tão forte para que você possa ler no escuro, mas ainda assim é bastante impressionante. Geyser Fly, Nevada, Estados Unidos. Imagine que você está em um foguete espacial. De repente, percebe que entrou na atmosfera de algum planeta desconhecido. Você nem percebeu. A gravidade do planeta começa a puxar seu foguete para baixo. Logo, ele cai na superfície. Felizmente, sua espaçonave é robusta o suficiente para permanecer intacta. Então você veste seu traje espacial e rasteja para fora. Bem na sua frente, há algo que você nunca viu antes. Natureza incrível, cores incríveis e uma coisa bizarra parecida com uma montanha. E de repente, ela cospe uma coluna de água fervente. Você balança a cabeça. Era sua imaginação fértil. Na verdade, você está em Nevada, olhando para o Geyser Fly. Mas não se decepcione, pois é maravilhoso. O geyser apareceu na década de 1960, quando uma empresa de energia geotérmica fez um buraco, permitindo que as águas subterrâneas escapassem. E as cores semelhantes às que você pode ver no Parque Nacional de Yellowstone? Tudo causado pelas algas. Por falar em Yellowstone, é outro lugar que parece ter sido importado de outra galáxia. Em uma área quase 2 vezes a do Distrito Federal, existem mais de 10.000 recursos hidrotermais, 500 geysers e cachoeiras incríveis. Sing de Bemaraha, Madagascar. Este é o lugar onde você pode facilmente imaginar que encontrará alguns animais antigos. Você quase pode vê-los se escondendo em algum lugar entre as rochas pontiagudas que chegam a 100 metros. Metade deste parque nacional é coberto por uma floresta, e a outra metade é rochosa, formada pela erosão da água. O local é o lar de muitos animais, como camaleões, iguanas, sapos e muitas espécies diferentes de lêmures. Geleira Vatnajökull, Islândia. Em sua busca pelas maravilhas extraterrestres do nosso planeta, não se esqueça de passar pela Islândia. Lá você encontrará a maior geleira de toda a Europa. Em alguns lugares, o gelo pode ter mais de 900 metros de espessura. Vatnajökull tem 30 geleiras prontas para serem exploradas. São canais de gelo que uma vez voaram para fora de uma calota de gelo, mas permaneceram presos dentro dos limites do vale. Quanto às famosas cavernas de gelo da Islândia, elas se formam quando a água do degelo atravessa uma geleira tentando chegar à superfície. Isso geralmente acontece no verão, quando as temperaturas são mais altas e o fluxo de água é mais turbulento. Quando as temperaturas baixam, a água congela e assim as cavernas são moldadas. Staffa, Escócia, no Reino Unido. Staffa é uma ilha desabitada que parece ser de outro planeta. Depois de vê-la, você não consegue se livrar da sensação de que ela esconde muitos segredos. A verdade é que é um local calmo, quase totalmente tomado por aves marinhas e focas.
Mesmo assim, ninguém pode negar que as incríveis colunas de rocha dão a este lugar um aspecto único e misterioso. Isso sempre encorajou a população local a espalhar lendas sobre a caverna em comum. As suas colunas se formaram há milhões de anos, principalmente como resultado de erupções vulcânicas. Cavernas Glowworm, na Nova Zelândia. Imagine encontrar uma entrada para uma caverna mágica. Você rema seu barco, ansioso para dar uma espiada lá dentro, e é recompensado com uma das vistas mais bonitas de todos os tempos. Uma caverna fechada que parece conter um magnífico céu estrelado. Você não precisa percorrer todo o caminho ao redor da Via Láctea para encontrar algo assim. As cavernas Glowworm na Nova Zelândia estão lá, esperando você. Elas começaram a se formar há milhões de anos, e agora tem uma coleção impressionante de estalagmites e estalactites. Mas o que as torna realmente especiais são os vagalumes. As cavernas abrigam milhares e milhares de larvas luminescentes. Os vermes precisam atrair insetos e parceiros em potencial. Para fazer isso, eles usam sua cauda que brilha no escuro. Existem muitas cavernas como essa na área, e as pessoas as exploram há mais de 100 anos. Wulianyuan Chanche, China. Este lugar incrível tem paisagens de tirar o fôlego e mais de 3.000 pilares de arenito. Parece que a natureza decidiu fazer sua própria versão de arranha-céus. Alguns deles têm a metade da altura do Empire State Building. Normalmente, você não consegue nem descobrir onde os pilares começam. Ao tentar decifrar, tudo que você vê ao fundo é uma névoa sem fim. 2 pontes de pedra natural parecem flutuar entre os pilares perdidos nas nuvens. O Olho do Saara. Esse é um mistério que permaneceu oculto por milênios. Essa formação geológica é difícil de detectar quando se está no solo. Por isso não foi descoberta até que as pessoas começaram a explorar o espaço. Por algum tempo, os cientistas pensaram que fosse uma cratera causada pelo impacto de algum objeto espacial na superfície da Terra. Mas, depois de pesquisar, descobriram que a origem do olho era inteiramente terrestre. Hoje em dia, os geólogos acreditam que a formação do olho tenha começado há mais de 100 milhões de anos, quando as placas tectônicas estavam dividindo o supercontinente Pangeia. A rocha derretida, que estava subindo em direção à superfície, criou uma cúpula maciça composta de diferentes camadas. Mais tarde, a atividade vulcânica e a erosão finalizaram o visual do olho. Lago Baikal, na Rússia. O mais profundo, o mais antigo e um dos maiores lagos de água doce do mundo certamente tem seus próprios segredos. O lago fica congelado do início de janeiro até maio. No verão, a água é tão clara que dá para ver até 40 metros de profundidade. Isso porque o gelo derretido das montanhas da Sibéria é incrivelmente puro. Também não há sais minerais em Baikal. Salar de Uyuni, Bolívia. É um dos lugares mais extremos da América do Sul. A maior planície de sal do mundo se estende por mais de 10.400 km². O salar apareceu quando os lagos pré-históricos evaporaram há milhares de anos. Uma espessa crosta salgada se estende além do horizonte. A certa altura, você nem tem certeza de onde termina a terra e começa o céu. Deserto do Atacama, no Chile. O deserto mais seco do mundo envolve paisagens rochosas, lagos salgados, dunas e temperaturas extremas. Em algumas partes do deserto, não chove há quase 500 anos. Sem água ou nutrientes no solo, não há plantas. Essa é uma das razões pelas quais você pode se sentir como se estivesse em outro planeta, como Marte. Mas espere a noite cair. Um céu infinito cheio de estrelas parece uma janela para o universo e seus mistérios.